Esse é o segundo vídeo de uma série de 3, onde a gente vai falar da relação entre produção de música independente na era do streaming e da uberização do trabalho. No último vídeo, a gente falou um pouco sobre o papel que exerce a indústria cultural e o pensamento da galera da escola de Frankfurt, tipo Adorno e Walter Benjamin nessa jogada toda. Hoje, a gente vai focar na ideia de uberização, para tentar ver como ela se relaciona com a produção cultural. Então, vamos nessa, prepara sua anestesia predileta e vem curtir essa misturinha agridoce com a manjericão. Eu sou o João Sanson, músico de rua e cientista maluco, sociólogo e antropólogo, e esse é o Anestesia Geral. Anestesia Geral, cachaçinha com manjericão. Começo de conversa, não. A uberização não tem necessariamente a ver com a Uber. Esse é um termo que ficou bem famoso ultimamente, circulou bastante na mídia e caiu na boca do povo, muito utilizado pelo senso comum. E não também. O senso comum não é nem de longe uma parada ruim. Ele é essencial para a sociedade, mas como o sociólogo Durkheim falava, sei lá se é Durkheim, enfim, como ele falava, quando a gente vai pensar sociologicamente conceitos que também são usados pelo senso comum, é importante diferenciar e definir muito bem o que essas ideias significam, pra gente não cair em nenhuma confusão, né? Uberização do trabalho é um conceito usado pela economia, administração, sociologia, antropologia e outras muitas áreas de estudos do trabalho, para entender movimentos recentes nos modelos de organização de negócios e forças de trabalho. Tem muitos teóricos que falam, inclusive, que esse conceito é um equívoco e que já tem muitos outros formulados para entender movimentos mais antigos que explicam que vivemos na era dos aplicativos e do streaming. Segundo a socióloga Viviane Vidigal de Castro, da Unicamp, na sua dissertação sobre as ilusões da uberização, um estudo à luz da experiência de motoristas de Uber, escrito em 2020, por ser um neologismo emergente em constante transformação, a falta de um consenso sobre a definição do termo nas muitas áreas é um de seus traços marcantes e significativos. Ou seja, o fato de a gente assumir que não se pode dizer exatamente o que é somente através de uma perspectiva é o primeiro passo para produzir um conhecimento sobre o que de fato é esse fenômeno. E se isso tá parecendo uma doideira pra você, bem-vindo à produção de conhecimento nas ciências humanas, velho. É assim que a gente funciona. Reconhecer que você não sabe de nada é o primeiro passo pra você saber de alguma coisa de fato. Lembra do Sócrates? Pois é meio que por aí. Eu acho que é importantíssimo lembrar que quando a gente fala de qualquer tipo de relação de trabalho ou de comércio, a gente está falando de relações entre pessoas. O sociólogo alemão mais demonizado da história, Karl Marx. Ele identificou um fenômeno característico do capitalismo que chamou de fetichismo da mercadoria. Pois é, lembra que eu te falei que ia passar a visãozinha de como é que esse conceito funcionava no último vídeo? Vou passar agora. Fetichizar uma mercadoria é cair na ilusão de que a gente está trocando coisas por coisas, enquanto na verdade a gente está trocando relações de trabalho entre as pessoas. Quando eu troco um pedaço de papel por uma camisa, o que eu tô trocando é o trabalho que realizei para ganhar aquela representação da energia que gastei trabalhando, que é o dinheiro, como valor de troca por um objeto que vai me proteger do frio, ou seja, que tem valor de uso, mas que é representado também por um valor de troca, ou seja, o preço da etiqueta. O que confere valor de troca às coisas é sempre o trabalho, ou seja, quanto tempo e mão de obra foi gasto para produzir aquela camisa. Isso no capitalismo, né? Nenhum objeto tem valor em si. Todo o valor das mercadorias, sejam elas físicas, como camisas, ou virtuais, como músicas no Spotify, ele é dado pelo seu valor de uso, a camisa que protege do frio e a música que torna ele suportável e às vezes até bonito, e também pelo seu valor de troca, ou seja, a quantidade de valor de trabalho envolvido no seu processo de produção. Isso tudo são conceitos muito chave aí pro Karl Marx.
É assim que o trabalho, como coisa que confere valor às mercadorias, vira também ele uma mercadoria. O fetichismo, então, é essa ilusão sedutora de pensar que o trabalho é um objeto como as outras mercadorias, enquanto ele é sempre fruto da relação entre seres humanos. E o que isso tem a ver com a porra da uberização do trabalho, João? Eu vou falar agora. Uma das principais diferenças dessa organização de relações trabalhistas chamada de uberizada, da chamada de fordizada ou taylorizada, por exemplo, é o fato de você não ver o seu patrão e raramente até os seus colegas de trabalho, né? Isso leva o fetichismo da relação trabalhador-patrão ao nível de o próprio trabalhador ser considerado uma empresa, e o papel do patrão, embora definido por seres humanos, acionistas e diretores, é dissolvido nessa figura transmutada do algoritmo do aplicativo. Então, a gente tem uma relação de trabalho onde, de um lado, tem o patrão que literalmente finge que não existe, não se preocupa com a legislação trabalhista do país que está se instalando e nem dá garantia nenhuma para o seu trabalhador, e do outro, um trabalhador que não é contratado oficialmente e que tem que arcar com os custos e o planejamento de seu trabalho, mas não tem a menor autonomia para ser o seu próprio patrão. Lá em 2016, um brother chamado Márcio Portman, vocês já sabem que eu não sei pronunciar nome de ninguém, né? Mas é isso aí, eu vou deixar escrito. Pensou na uberização como uma tendência de um possível novo modo de organização do trabalho. Ele pensa o seguinte: primeiro, a gente teve o modelo do Ford, no começo do século XX. Ali os trabalhadores estavam todos na mesma fábrica e trabalhavam em longas esteiras de montagem, cada um em uma função. Então, quando era para montar um motor, cada um fazia uma parte. Um aperta o parafuso, um bota a rebimboca da parafuseta e assim por diante. Depois a gente tem o toyotismo, a partir da década de 60. Se o modelo do Ford era baseado na produção de todos os processos das peças na mesma linha de montagem, o toyotismo fragmentou a produção em diversas etapas. Além disso, também em diversas outras empresas, dividindo assim os trabalhadores em contratados diretamente pela montadora e contratados em empresas que prestavam serviços para essa montadora. Depois do que ficou convencionado se chamar de crise do petróleo, em 1973, que foi um evento que acirrou várias tensões que já estavam em jogo no capitalismo e na geopolítica mundial, a gente tem a era das terceirizações irrestritas, tanto nas organizações de montagens de indústrias, quanto na prestação de serviços que giram em torno dessas linhas de montagem. Nesse modelo, o corpo de funcionários de empresas se dilata ou comprime, segundo as necessidades do capital. Empresas abrem e fecham as portas, mudam de lugar, admitem e demitem funcionários que às vezes trabalham há anos no local, com base na decisão de um acionista milionário que acabou de tirar uma carreira nas Ilhas Caimã bebendo um bourbon e decidiu tirar o dinheiro investido num lugar e mandar para o outro porque compensava mais. A gente tem entre muitos exemplos o que aconteceu recentemente no Rio com a Comperge. Projetos desse tipo dão pra gente a impressão de que o patrão não existe e de que as decisões vêm de cima, mas de um acima quase dos céus mesmo, que ninguém sabe de onde vem. Empresas como a Uber e muitas outras que surgem na segunda década do século XXI intensificam e digitalizam esses processos de organização, desorganização e esculhambação mesmo do trabalho. E o resultado é que a gente tem um número cada vez maior de pessoas desempregadas por conta dessas empresas que acionam elas oportunamente, não conforme um contrato de prestação de serviços, mas conforme a demanda do capital e dos algoritmos. Para a socióloga Ludmila Bilho, em matéria sobre a uberização do trabalho para o coletivo Passa Palavra, em 2017, o fenômeno da uberização é um novo estágio da exploração do trabalho. Ele muda o estatuto do trabalhador, que passa a ser considerado um nanoempresário de si e que por isso deve prestar sempre disponibilidade para o trabalho. Ele transforma também as formas de organização das empresas e do Estado, onde a gente tem o desmanche de garantias trabalhistas e de políticas publicamente estabelecidas e reguladas
de como se deve trabalhar e contratar. Ludmila Abílio aponta como a chegada de empresas como a Uber e outras pautadas na economia digital atualizou e evidenciou contradições e processos trabalhistas inerentes ao histórico colonialista da sociedade brasileira. Esses movimentos culminam, por exemplo, na recente reforma trabalhista, que coloca a mão de obra e as políticas de regulação trabalhista em função dessas reconfigurações das empresas. Então, para Abílio, os trabalhadores são considerados nanoempreendedores de si, mas subordinados e gerenciados por meios e formas mais difíceis de reconhecer e mapear, por empresas já difíceis de localizar, ainda que essas atuem cada vez de forma mais monopolística. Esse cara, ao invés de citar, eu vou colocar a referência dele mesmo falando aqui, porque ele é o cara que melhor fala e, além disso, que tem mais legitimidade para tratar desse assunto aqui no Brasil. É o Galo, líder do movimento de entregadores organizados. Ele falou isso lá no canal Cortes Camaradas. Aconselho conferir. Então será que se eu entregar o chicote na mão desse cara, ele faz isso por mim? Porque ele quer vencer, ele quer tanto ser o Jay-Z, mano. Ele quer tanto ser isso daí, você tá ligado? Ele tá cheio de dívida, ele tá cheio de problema, cheio de aluguel, cheio de fralda pra comprar. Será que esse cara vai bater o chicote? Vamos testar. Aí você joga o aplicativo e fala assim, agora você é dono de si mesmo, você é patrão de si mesmo. Entendeu? Você é empreendedor de si mesmo. E aí, mano, esse cara começa a trabalhar 12, 13, 14 horas. Porque o cara quer ser o Jay-Z, malandro. Eu tô falando da minha história no aplicativo. O cara quer ser o Jay-Z, ele começa a trabalhar 12, 13, 14. Só que antes de ser o Jay-Z, ele tem que levar a fralda pra casa. Beleza, levei a fralda pra casa. Agora eu vou ser o Jay-Z. Fala, puta, agora eu tenho que levar o filé de fígado. Não, beleza, agora eu vou ser o Jay-Z. Não, peraí, agora eu tenho que pagar água. Agora eu vou ser o Jay-Z. Aí o mês já acabou, mano. Aí no outro mês eu vou tentar ser o Jay-Z de novo. Só tem que pagar aluguel. Não, agora eu vou ser o Jay-Z. Não, agora eu tenho que comprar comida. E aí, eu tô lá trabalhando 12, 13, 14, 15. Então a uberização é basicamente entregar o chicote na sua mão e falar, vai lá, você é dono de si mesmo. Se escraviza pra mim. Você tá ligado? Se escraviza pra mim. A uberização, então, nessa síntese genial que linka inclusive com a questão da indústria cultural, é essa ilusãozinha cotidiana de que podemos ser o Jay-Z. E que a gente escolhe acreditar todo dia, mesmo sabendo que é mentira, mas que acaba fazendo a gente levantar da cama pra trazer uma fralda pra dentro de casa, que faz a gente virar mais uma noite do estúdio nessa porra de sofá que nem cabe dois, que nem o Major RD canta, ou que faz eu pegar meu instrumento e ir tocar no sinal de trânsito mais um dia pra poder trazer uma mistura pra dentro de casa. E é aí que a gente cai no ponto que eu queria chegar, da relação entre essa ideia de uberização e o trabalho do músico independente nessa era do streaming. Do mesmo jeito que a Uber quer te convencer de que você, na sua bike, é um empreendedor igualzinho, no mesmo patamar que o Jeff Bezos, fazendo entrega de drone, o Spotify quer te convencer de que você e o Dr. Dre também estão no mesmo patamar e que vocês podem lançar uma faixa de sucesso do mesmo jeito, nas mesmas condições. E é óbvio que não é assim. E é óbvio também que não vai caber nesse vídeo essa explicação do porquê que não é assim. Você quer saber? Deixa o seu like aí então, fala o que você achou nos comentários e ativa o sininho, tá ligado? Se inscreve no canal, essas coisas tudo. E aguarda que no último vídeo eu vou explicar o que de fato essas coisas podem se aproximar ou se distanciar. Então nós vamos fazer finalmente a mistura mesmo entre tudo que foi falado aí nesses últimos 2 vídeos. Abração, é nóis.